bolsonaristas, tanto no Congresso como na Assembleia Legislativa Estadual, se superaram. Foi pancadaria, esse vídeo é pancadaria do começo ao fim. E, inclusive, chegaram às vias de fato, destruições por conta desses bolsonaristas. Vejam o vídeo. Um lixo. Um sujeito que não tem intelecto algum, quer dar uma de lutador ali. Meu, vai pro MMA. Nós precisamos de cérebros no Congresso, não de idiotas, lutadores. Um valentão de bosta. Uma vez ele foi pra cima também do Mourão. Mourão desse tamanhinho, encarou ele. Aí ele, quando tem a turma do deixa disso, ele é um valentão. Quando não tem, é um pipoqueiro, é um cagão. Interessante, presidente, que o PT, eu estive na Polícia Federal nessa época, que esse ex-presidiário foi preso pela Polícia Federal, chovia aqui ataques à Polícia Federal do pessoal do PT. Por exemplo, da senadora Gleice Hoffmann, atacava a Polícia Federal o tempo inteiro. Hoje estão elogiando a Polícia Federal, por quê? Porque nós temos um diretor petista. Nós temos um diretor petista. Na Odebrecht, existia uma planilha de pagamento de propina para políticos. Eu citei aqui o nome de Lindinho, Diamante, que devia ser uma prostituta do caramba. Aí teve um deputado aqui que se revoltou. Ou seja, a carapuça serviu e foi mentir na CCJ, se vitimizar. Eu quero deixar registrado aqui, presidente, que ele chegou a ameaçar, dizendo: você vai ver, seu bandido. Só que eu vou dizer a esse deputado: eu não vou representar no Conselho de Ética porque eu sou homem. Vagabundo é vereador e vereadora que só tem mandato, né, que não faz outra coisa, não visita escola, não visita o BS, mas ele simplesmente coloca todos os assessores de comunicação para ficar lacrando na internet. Então, vagabundo é vereador e vereadora que não faz nada para ficar em São Paulo e só sabe lacrar na internet. Esses são vagabundos. Pessoal, eu acabei de receber um vídeo, a população se revoltou e tá quebrando a UPA da Ceilândia. Cadê o dinheiro da saúde, Ibanez? Cadê o dinheiro da saúde, Celina? São 13 bilhões de reais, gente. É um escândalo. E as pessoas estão morrendo na fila da saúde. Não tem médico, não tem exame, não tem cirurgia, não tem nada. Cadê o dinheiro da saúde? O Ministério Público Federal precisa agir imediatamente. São 13 bilhões de reais. É o maior orçamento da saúde do Brasil. E a saúde tá um caos. Cadê o dinheiro, Ibanez? Cadê o dinheiro, Celina? A população não aguenta mais, tá revoltada. Com toda razão. Chega! Chega de descaso com a vida das pessoas no Distrito Federal, gente. Líder na Câmara do PT detona o deputado que desejou a morte de Lula. Veja o vídeo. Poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... O clima esquentou no Congresso durante uma sessão. Pois não? Então aqui já respondo também àquela afirmação de que eu estaria servindo a um governo corrupto. Por enquanto não há nenhuma condenação transitada e julgado contra nenhum membro do governo. Em segundo lugar, todas as acusações ou todas as indicações de corrupção têm sido rigorosamente investigadas sem qualquer proteção a quem quer que seja. Bom, voltando, deputado Van Hatten, asilo à primeira-dama. Decisão de primeiro grau. Segundo lugar, o asilo foi concedido por questões humanitárias, segundo o chanceler Mauro Vieira. Por quê? Porque esta senhora porta um câncer que está evoluindo, teve uma operação na coluna, o marido está preso e, se fosse presa, deixaria um filho menor sem quaisquer cuidados. Pediu a morte do... Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Deputado Bom, essa confusão aí do Lindenberg com o Gilvan ainda foi lá naquele caso lá que o Gilvan queria. Quero que o Lula, né,
Bata as botas, hein? O vereador Lucas Pavanato chama de vagabundos os professores que estavam na Assembleia de São Paulo em um ato de greve para aumento salarial. Ele mesmo que votou em dezembro para um reajuste de 37% do próprio salário, que foi de 23 mil a 26 mil, porque ele alegava que não dava para viver com 26 mil no Brasil, agora está reclamando que os professores estão pedindo aumento. Segundo ele, os professores são vagabundos por não estarem na sala de aula. E ele disse que os professores já ganham muito bem, na casa dos 3 mil, isso é muito acima da média dos profissionais brasileiros, e que eles não devem e nem têm posição para estar pedindo aumento. Lembrando também que há uns 4 dias atrás desse acontecimento, Lucas Pavanato com seus outros amigos vereadores do PL votaram para fazer uma redução salarial dos professores, que ocasionou essa greve que foi lá na Assembleia. E foi o estopim para que os professores entrassem em greve e fossem atrás de aumento salarial. Ou seja, além do vereador Lucas Pavanato ter chamado os professores de vagabundos por estar querendo aumento, votou para que houvesse uma redução salarial dos professores do estado de São Paulo. E você, de qual região do Brasil você é? Você é de São Paulo? O que você acha dessa ação que está acontecendo lá com os vereadores em relação aos professores? É isso mesmo. Tudo quebrado, mas se foda. Se tiver racismo na minha frente, eu pulo na bala mesmo, que se foda, pulo na bala mesmo, não me arrependo de nada. Me arrependo de não ter batido mais naquele filho da puta, daquele racista. E é isso mesmo, tô nem aí. Quem concorda, quem não concorda, tô nem aí. Eu acho que eu tô certo, é isso que importa. Por favor, Luana, calada. Quando vocês falaram, ali ninguém se manifestou. Agora, quando vem uma mulher branca aqui falar a verdade pra vocês, vocês ficam todos nervosos. Por quê? Porque uma mulher branca, bonita e rica, incomoda muito vocês. Ah, pobre de direita, você conseguiu escolher alguém que represente você de verdade. Ou seja, uma mulher branca, bonita e rica. Nada melhor do que esse estereótipo de pessoa para representar as pessoas que vivem na comunidade, as pessoas que usam transporte público, as pessoas que usam o SUS. É isso. O pobre de direita lacrou de vez. Escolheu os melhores representantes. Uma cubana, que é patriota, seguidora do Bolsonaro. Patriotas que discutem um monte de bobagem. A camisa da seleção, inclusive. Menos os problemas realmente que afligem a população. E tipos como esse. Não tem nenhum preconceito quanto ser branco, bonito ou rico. Eu só acho que esse perfil não protege e nem defende o pobre. Porque não conhece a verdadeira realidade deles. É isso. Ótimo dia, fiquem com Deus. Galera, o ministro Ricardo Lewandowski macetou, sambou na cabeça dos deputadozinhos mequetrefes bolsonaristas Marcel Van Hatten e Gilvan da Federal. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, compareceu na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que, aliás, é presidida por ninguém menos que o deputado bolsonarista, delegado Paulo Bilinski. Eu não vou dizer quem é o Paulo Bilinski, eu sugiro a vocês que deem um Google e procurem saber o que ele fez com uma das suas namoradas. Só sei dizer pra vocês que ele é um cristão conservador armamentista. Em nome de Jesus, Deus no comando. E uma audiência presidida por um elemento assim só poderia terminar em baixaria. E foi o que aconteceu. O ministro sofreu acusações bizarras do nível da malta, da pandilha, da caterva bolsonarista. Ele foi questionado pelos deputados Marcel Van Hatten e Gilvan da Federal sobre a legalidade do asilo diplomático e humanitário que o Brasil concedeu à ex-primeira-dama do Peru. E foi acusado de fazer parte de um governo de corruptos. E tomaram aquela invertida sensacional. Trouxe aqui o trecho pra vocês. Vou pedir que deixem um comentário pra engajar. Deixa a curtida, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Vocês sabem o que eu estou passando nas redes sociais. Então, por favor, contribuam com o meu trabalho. Para apoiar, qualquer apoio aqui nessa chave será muito bem-vindo. Fica com a fala do ministro. Vou começar pela pergunta do deputado Van Hatten, que também foi formulado pelo deputado Gilvan. O que acontece com o asilo da ex-primeira-dama do Peru? Essas informações que eu obtive do Itamaraty e que foram as seguintes. A decisão contrária à ex-primeira-dama do Peru foi uma decisão de primeira instância contra a qual ainda cabe recurso. Portanto, não é uma decisão transitada em julgado. Primeiro caso. Primeiro aspecto. Pois não? Não, corrupto é uma avaliação subjetiva. Nós, juízes, promotores, delegados de polícia, operadores do direito, nós só podemos afirmar alguma coisa sobre a culpabilidade de alguém depois do trânsito em julgado, da condenação. Então aqui já respondo também àquela afirmação de que eu estaria servindo a um governo corrupto. Por enquanto não há nenhuma condenação transitada em julgado contra nenhum membro do governo. Em segundo lugar, todas as acusações ou todas as indicações de corrupção têm sido rigorosamente investigadas sem qualquer proteção a quem quer que seja. Bom, voltando, deputado Van Hatten, asilo à primeira-dama. Decisão de primeiro grau. Segundo lugar, o asilo foi concedido por questões humanitárias, segundo o chanceler Mauro Vieira. Por quê? Porque esta senhora porta um câncer que está evoluindo, teve uma operação na coluna, o marido está preso e, se fosse presa, deixaria um filho menor sem quaisquer cuidados. Então, numa decisão soberana que leva em conta razões humanitárias e razões de Estado, foi concedido um asilo diplomático a esta senhora, e quem tem obrigação
de cuidar para que, eventualmente, aqueles que sejam perseguidos pela polícia não se evadam do território nacional é o Poder Executivo. E o Poder Executivo peruano concedeu um salvo-conduto para que ela viesse ao Brasil. É impressionante como esses bolsonarentos não cansam de passar vergonha. Ainda tem coragem de chamar um ministro do governo Lula para ir nessas comissões. Isso é que é gostar de ser amassados. Fazem uma acusação e tomam uma aula de direito. Deixa nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Eu queria lembrar um homem que eu tenho certeza que todos aqui respeitam. Senador Nelson Carneiro. Alguém se lembra desse homem? Obrigada. Esse homem fez a lei do divórcio. Esse homem fez a lei dos royalties. Esse homem transformou a justiça trabalhista brasileira, mas esse homem deu um tiro nesta casa em Sotomayor. Sotomayor era deputado Reinildo. Ele deu um tiro. Não foi um empurrão, um tapa. Foi um tiro. E ele foi absolvido. E sabe do que ele foi chamado? Ele foi chamado safado. De negro safado. Naquela época, isso era uma ofensa e parece que agora não é mais. Só que hoje, neste caso, não estavam chamando o parlamentar de safado. Mas muito pior, senhor presidente. Estavam chamando a mãe do parlamentar de safada. Deputado Glauber é minha oposição. Oposição ao PSD no Rio de Janeiro. Toca o pau no meu prefeito Eduardo Paes. Mas nem por isso eu não estou aqui hoje para pedir que nós repensemos essa cassação. E por quê? Eu não tinha nenhuma relação política com a Saudade Braga. Mas ela era uma idosa com Alzheimer. Ela era uma mulher que estava vulnerável naquele momento. E naquele mesmo momento, se utilizaram da vulnerabilidade do deputado Glauber para provocá-lo. Se fosse minha mãe, não era uma porrada, era um porradaço. Porque ninguém tem o direito de esquecer que nós, parlamentares, também somos gente. Gente que sente, gente que ama, gente que não pode permitir que se ofenda a própria mãe. Eu falei do meu pai. E eu fiz questão de falar, porque onde ele estiver, ele estaria aqui defendendo o deputado Glauber. Porque nós estamos defendendo a democracia. Nós estamos defendendo não os erros do deputado Glauber. E ele é brigão, ele é grosseiro, tudo bem. Mas ele não pode ser cassado porque defendeu a sua mãe e porque defendeu a sua posição. Pessoal, não tem jeito. A corda sempre quebra para o lado mais fraco. Esse cidadão aqui acaba de ser preso em flagrante pela comissão, a CPI das bets, por falso testemunha. É isso mesmo. É bem mais fraco prender uma pessoa que dá para ver claramente que emprestou seu nome. Se ele emprestou seu nome ali, ele tem que arcar com suas consequências, mas que dá para ver que é uma pessoa que não tem estrutura nenhuma para se defender, do que ir atrás dos chefões, do que ir atrás dos grandões. Se ele cometeu crime, ele cumpra, ele arca com suas consequências perante a justiça. Estavam lá interrogando o rapaz, né? Perguntaram qual que era a profissão dele, ele trabalhava com delivery, né? Dá para ver que é um cara que não tem uma estrutura financeira lá, essas coisas. E aí perguntaram quem é que estava pagando os advogados para ele, já que, pelo que aparentava, a estrutura financeira dele não daria para pagar aqueles advogados. Ele falou que iria permanecer em silêncio, o advogado na orelha dele, ele vai falar que era bônus, enfim, se perdeu todinho, tentou faltar com a verdade, ou faltou com a verdade, lá perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, para não entregar, né, com certeza, quem são os grandões, e aí pegaram o rapaz, né, faltando com a verdade, falso testemunha, pronto, prisão em flagrante, né, a pedido da Soraya Tronic. Mas fica fácil você ouvir, né, uma pessoa que talvez, no momento de loucura ali, por falta de recurso financeiro, tenha emprestado seu nome para essas bets usarem, né, fica fácil prender do que ir atrás dos chefões. Você acha que o cara desse aqui, ele vai abrir o bico numa CPI? Não vai, gente, não vai, então não era para tanto. Ele arca com suas consequências, mas prendeu o rapaz em flagrante. Eu queria ver se fosse um grandão. Cadê que a CPI chegou, né? A CPI do 8 de janeiro chegou dos financiadores, né? E que embancou aquela turma da quebradeira lá do 8 de janeiro. Não chegou e nem vai chegar. Prepararam um relatório ali pela metade, mas não tem nenhum mandante, aliás, financiador dos atos do 8 de janeiro preso. Eu sou contra a jogatina ilegal, sou. Mas dá pra ver claramente que esse cara foi usado. Esse cara foi usado e ele não vai abrir o bico. Ele sabe as consequências que pode sofrer no futuro se ele abrir o bico na CPI. Fala pessoal, a gente aqui do Coletivo Reviravolta, queria começar agradecendo todos os professores, parabenizando os professores e as professoras que na última sexta-feira aderiram ao movimento em defesa da educação, fizeram greve, fecharam sua escola, né, e foram para a Paulista, apesar do trânsito, apesar da chuva, tinha uma representação muito importante mostrando que a categoria quer lutar. Tanto que o governo ficou com medo da nossa greve da mobilização e começou até judicializando a greve, porque já sabia que podia enfrentar um movimento forte de professores. Lamentavelmente, a direção do sindicato
sindicato impôs um calendário e, ao invés de dar continuidade à nossa greve, suspendeu a greve da categoria, apostando numa mesa de negociação com o governo Tarcísio e seu secretário Feder. Fazer uma mesa de negociação sem estar com a categoria mobilizada em greve é ficar refém de uma proposta totalmente rebaixada que o Feder e o Tarcísio apresentaram por escrito para a PUESP antes da sexta-feira. Por que essa proposta é rebaixada? Ele propõe colocar 5% de reajuste salarial. Só que isso não chega a incluir no salário nem o reajuste do piso. E para quem acha que vai ser aquele decreto do abono salarial de 6,27 mais os 5% de reajuste. Não, gente, não é isso. Na prática, para o professor efetivo vai ser 0%, porque vai incluir 5% no salário, mas isso vai ser reduzido do que já estava previsto para o abono salarial de 6,27%. Se ele cumprir o que ele falou, né? Mas mesmo assim, todos os outros problemas, fechamento de sala de aula, o assédio com as plataformas, a demissão dos professores, enfim, tá tudo pendente. E nós sabemos que não dá para confiar nesse governo. Apostar numa mesa de negociação com esse governo é deixar a categoria à mercê de uma política privatista e autoritária do Tarcísio. Por isso que nós, no Coletivo Reviravolta na Educação, defendemos a manutenção da greve, junto com os professores e trabalhadores da educação da prefeitura, para construir uma grande greve geral da educação. É isso que pode impor derrotas a essa política dos governos. Lamentavelmente, a direção majoritária da PUESP, a direção estadual da PUESP, impôs a suspensão da greve e um calendário de luta que significa dar mais trégua para o governo. Um dia de mobilização na diretoria de ensino dia 5 e depois uma nova greve de um dia, só no dia 9 de maio, ao invés de aproveitar agora a paralisação, o fôlego da categoria e construir uma greve de verdade. Mas a força e a mobilização dos professores na última Assembleia deu um chacoalhão na direção do sindicato e também, como a Flávia já disse, mostrou para o Tarcísio que aqui embaixo tem disposição de luta. Então é muito importante que nessa Assembleia do dia 9 nós estejamos lá em peso para impor à direção do sindicato que de fato leve adiante a nossa luta. E também quero aproveitar e fazer um convite muito importante para vocês. Agora, no dia 1º de maio, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores, nós vamos estar no MASP às 10 horas da manhã em um ato de independência de classe, de independência dos governos, com a importância de fortalecer a nossa classe para lutar. E nós chamamos os professores a fazer uma coluna nossa nesse dia 1º de maio para ocupar as ruas, porque é assim, na nossa força coletiva, com luta, que a gente consegue arrancar as nossas vitórias. Venham para o Coletivo Reviravolta, porque a gente precisa reconstruir esse sindicato pela base. Show de horrores na Câmara Municipal. Hoje, a Câmara Municipal foi um espaço de ofensas, de ataques à população, principalmente aos servidores municipais, que garantem um serviço público de qualidade na nossa cidade, educação, saúde, assistência, cultura. E hoje foi votado um projeto que não garantia o reajuste salarial. Inclusive, a proposta era de um reajuste abaixo da inflação. Nós votamos contra esse projeto. É autoritário da Prefeitura de São Paulo parar o diálogo, a negociação com os sindicatos. Nós denunciamos isso aqui em plenário e seguiremos em luta pelo serviço público de qualidade, condições de trabalho e valorização dos servidores municipais. Contem conosco. Você já ouviu falar de violência simbólica? Se não, dá uma olhadinha nisso aqui. Existe um conceito que foi criado pelo Pierre Bourdieu, o sociólogo francês, que é esse aqui, para explicar como as relações de poder dentro de uma sociedade, elas não se dão apenas pela força física, mas também das relações culturais. A sociedade é formada por diversas culturas e manifestações culturais. Mas, segundo Bourdieu, apenas uma seria considerada boa. E essa dita cultura boa é legitimada pelas instituições, pela escola, pela mídia, pela política. E, geralmente, essa cultura boa é a cultura das elites. E toda cultura tem um código, tem um símbolo. E dentro da cultura LGBT, o símbolo principal é a bandeira do arco-íris. É a identidade da cultura LGBT. E esse processo em que certas culturas não são legitimadas pelas instituições é o que o Pierre Bourdieu vai chamar de violência simbólica. E foi exatamente uma violência simbólica que a Prefeitura de Belo Horizonte fez no Centro de Referência LGBT de BH. Mas vamos entender o que aconteceu. O Centro de Referência LGBT de Belo Horizonte foi inaugurado em 2018, ainda na gestão do prefeito Calil. Ele fica localizado na região central da cidade. E ele oferece diversos serviços gratuitos para a população LGBT. Ele oferece atendimento psicossocial, acompanhamento de pessoas vítimas de violência, grupos de apoio, atividades culturais e de lazer, e ainda oferece um espaço para reuniões e articulações de coletivos LGBT. E esse centro, ele oferece atendimento ao público sem gerar nenhum gasto para a prefeitura. Alguns políticos de extrema-direita, vereadores e também alguns deputados estaduais, pressionaram o prefeito Fuad a retirar o adesivo que cobria a porta do centro de referência. E o prefeito acabou cedendo a essa pressão. E aí foi assim que ficou. E aí fica a pergunta, por quê? Por que essa fachada incomodava? Por que ela teve que ser retirada? E essas perguntas não tiveram respostas. O CELUS, que é o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, tentou contato com a prefeitura, solicitou reunião com o prefeito, mas até agora não teve resposta. Então fica claro que essa ação representa uma LGBTfobia institucional. E com certeza é uma violência simbólica para a comunidade LGBT, que teve a sua identidade retirada dessa porta, simplesmente porque alguns políticos se incomodam com ela.
E esse ato de se incomodar é uma violência LGBTfóbica. E para terminar, ainda no conceito do Pierre Bourdieu, ele diz que muitas vezes as classes dominadas aceitam essa diferenciação de cultura, do que é uma cultura boa e uma cultura ruim. E isso quer dizer que muitas vezes pessoas LGBT compactuam com esse tipo de violência. Não acreditam que exista essa violência. E um exemplo disso é esse grupo aqui pró-Bolsonaro que teve na manifestação de domingo. Falaram que a direita é homofóbica. E esse tanto de viado vivo ainda? Ô, viado! Com certeza! E esse tanto de viado amado? Bolsonarista! Meu amor! Respeita a nossa história, meu irmão! Com certeza!